Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Utilize melhor os pequenos intervalos de tempo. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rogério. Olá a todos, aqui é a Sayuri, sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, meu nome é Rogério, sou membro da Rap Science desde 2014 e sejam bem-vindos a mais um podcast. É isso aí, obrigado Roger e Sá pela companhia, agradeço a todos os ouvintes também. Lembrando que puder compartilhar e curtir esse episódio, dessa maneira os ensinamentos do Mestre Okawa podem chegar a mais e mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o uso do tempo, como a gente faz para utilizar melhor o tempo, porque muitas vezes a gente acha que 10, 15 minutos não faz diferença nenhuma. Mas pelo poema de hoje a gente vai ver pelo próprio exemplo da história do Mestre Okawa, como que 10 minutos, 15 minutos por dia, durante um longo período de tempo, podem fazer uma grande diferença na sua vida. E isso é em tudo que a gente imaginar. Estudo, trabalho, atividade física, tudo que você pensar, realmente esses 10 a 15, 20 minutos por dia acumulados têm um efeito muito grande. Para iniciar, eu vou ler o poema e no final daí o Rogério vai reler. Então vamos lá. O uso eficiente do tempo. Todo mundo sonha com o estudo a que se dedicaria se tivesse mais tempo. Sonha com a vida intelectual esplêndida que levaria se contasse com um escritório espaçoso ou uma biblioteca onde ficaria a sós sem ser perturbado. Mas esse futuro, a deusa da fortuna só o oferece a quem aproveita ao máximo o pouco de tempo de que dispõe, por mais limitado que seja o seu espaço. Quando eu estava no ensino médio, usava o transporte coletivo e, sacudindo-me no ônibus, li 8 vezes o meu livro de inglês. 5 vezes o compêndio de gramática inglesa de 500 páginas, 3 vezes o livro de composição em língua inglesa, e tratava de memorizar minhas anotações de história geral, vocabulário e expressões idiomáticas. Além disso, foi no ônibus que li 10 vezes o livro de 700 expressões básicas do inglês da escola preparatória Sundai. No meu primeiro ano de trabalho, começava a ler às 5h45 da manhã no banheiro. Lia o Nikkei Business Daily entre a estação de Kashiwa e a de Matsudo, no trem da linha Joban, e da estação de Matsudo a de Akasaka, lia os clássicos e, de pé no vagão, sublinhava os trechos importantes. A gente vê pelo que o Mestre Okawa comenta nesse poema, que durante a vida estudantil dele, ele fez um esforço muito grande para aproveitar cada minuto da vida dele. Então, a gente tem aquela frase, né, que eu sempre falo: só vê as pingas que nós toma, não vê os tombos que nós leva. E a gente não imagina que o Mestre Okawa ficaria dentro de um trem, por exemplo, lendo 5 vezes o mesmo livro de inglês, ou acordando cedo, quase de madrugada, né, 15 para 6 da manhã, para começar a ler o jornal antes do dia de trabalho. E ele comenta da deusa da fortuna também nesse poema. A deusa da fortuna, a gente comenta que ela só tem cabelo na frente, porque se ela passa e você não agarrar ela logo, ela vai embora. E no caso ele comenta aqui que a deusa da fortuna, ela só vai oferecer a oportunidade para quem aproveita ao máximo o pouco de tempo que dispõe. Eu acho que essa é uma frase chave
para a nossa conversa de hoje. Quer dizer, se a gente quer começar a ter uma vida melhor, qual que seria o primeiro passo? Você vê os 10 a 15 minutos que você tem no seu dia e você pensar em como você está utilizando esse pequeno intervalo de tempo. Você usando bem esse pequeno intervalo, a deusa da fortuna vai começar a aparecer para você na forma de oportunidades. Eu acho que assim, esse poema ele encaixou bem, né? Principalmente para quem mora em São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade grande, né? E a maioria tem que usar transporte público para se deslocar para o trabalho, né? Ou para estudar. E em média, né? Acho que a maioria leva mais ou menos 1 hora só para chegar no trabalho, né? Ou na faculdade. E assim, eu uso muito transporte público, né? E eu vejo as pessoas assim, as pessoas estão ou olhando pro teto, né? Ou estão mexendo no celular, né? Dificilmente assim eu vejo alguém assim aproveitando o tempo assim para estudar, para ler, ou para fazer alguma coisa assim de produtiva, né? Eu sempre carrego a mochila, né? Todo mundo pergunta, o que você leva, né? De essa mochila pro lado pro outro? É porque eu gosto de colocar livro. Foi revelado o segredo, hein? Ao vivo e a cores, o que tem na mochila do Rogério. Não é, sei lá, não é arma, não é nada, né? Ô louco, velho! Quem achou que era arma? Que é isso? Você achou isso, Sayuri? A Sayuri não achava isso, não. Eu não achei. Achei que era comida. Olha aí, hein? Comida seria bom, né? Mas comida estraga. Mas eu sempre levo o livro porque, assim, quando eu tô dentro do metrô, tô dentro do ônibus, eu aproveito para ler, né? Quem sabe o relato que eu fiz, né, no Japão, né? Em 2019 eu contei, né, que eu li 200 vezes o livro Às vezes o Sol, né? Que é o livro, que é a Bíblia da Rap Science, né? Que é o livro que a gente considera a base da Rap Science. Aí falei, como é que chegou nesse número, né? Assim, na verdade, assim, não é tão assim, não é tão difícil. É que como eu tô sempre assim deslocando pro lugar para você, eu sempre levava o livro comigo, né? Aí eu sempre ia lendo, assim, aproveitava. E esse tempo que eu aproveito, né, faz muita diferença. E mesmo esse tempo, assim, isso assim, desde antes de entrar na Rap Science, né? Porque antes da Rap Science eu estava prestando concurso público, né? Para isso que eu tô agora, né? E eu trabalhava no banco, né? E eu usava muito também esse tempo, tô esperando no ponto de ônibus, né? Eu ficava estudando a matéria, né? Que era um concurso que eu sabia que era bem concorrido, né? Aí, graças a Deus, eu consegui ser aprovado. Parabéns. Obrigado. A deusa da fortuna te deu a oportunidade, né? Acho que sim. Mas uma coisa que eu acho interessante também desse trecho é essa parte, né, que o mestre fala de aproveitar ao máximo o pouco tempo que dispõe, por mais limitado que seja o espaço, porque eu acho que para mim isso é uma coisa muito recente, né, porque o Gabriel fala sempre quando você estava aprendendo línguas, né, tipo japonês, que você usava bastante esses pequenos intervalos. Rogério também falando sempre aproveita para ler, mas para mim realmente é uma coisa recente, assim, porque antes eu realmente acabava desprezando muitos pequenos espaços. Eu já achava que 15 minutos, vou abrir um negócio aqui para começar, já não dá nem tempo de me concentrar, né? E hoje eu vejo que muitas vezes a gente reclama que a gente, falta tempo, não encontro tempo para ler na rotina ou para fazer alguma coisa que eu gosto, mas às vezes é muito uma questão de organização do tempo, né? Não é que realmente falta. Esses pequenos, 15 minutos aqui, 10 ali, quando você vai ver, é bastante tempo. Então, acho que a gente tem que ficar atento, como a gente gasta o tempo, para ver onde que talvez estão esses possíveis espaços que a gente pode utilizar melhor, né? Para utilizar melhor o tempo, o primeiro passo, isso é algo assim, é um pré-requisito, tem que anotar como que usa o tempo. Não adianta, se a gente não escreve, se a gente não tem uma agenda, um planner, um pedaço de papel que seja, para a gente saber o que a gente está fazendo com cada hora do nosso dia, é muito difícil encontrar a oportunidade. Porque quando você escreve, eu, por exemplo, gosto de planner, que dá para ver melhor o uso do tempo. Quando você escreve de maneira muito clara como você está usando o seu tempo, você começa a perceber que você está perdendo tempo. E isso gera uma certa irritação. Você fala, não acredito que eu estou perdendo tempo dessa maneira.
E é nesse momento que você começa a usar melhor o tempo. Então, tem que ter é igual a gente tem orçamento financeiro, tem que ter um orçamento de tempo também. E saber como é que tá usando. O Peter Drucker fala que é cada hora do dia mesmo. O dia tem 24, você tem que saber cada hora do seu dia como é que você está utilizando ela. O Rogério comentou da questão da leitura no transporte. Eu também sou um devoto dessa metodologia. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu dava aula numa região que era bem retirada da onde eu morava. Eu levava em cerca de 1 hora de ônibus. Eu pegava o ônibus às 5, eu pegava o ônibus às 6 para chegar às 7. E eu usava o tempo mesmo de leitura, né? Era esse horário que eu conseguia ler. E uma vez por semana que eu fazia isso, aí você começa a fazer as continhas básicas, né? Continha de padaria. Uma hora por semana que você lê, são 4 horas no mês. 4 horas no mês, você praticamente lê um livro. Se você fizer isso o ano inteiro, você vai ler 12 livros no ano. Em 3 anos, você leu 36 livros. E 3 anos não é nada, é muito pouco. Então essa continha, às vezes, quando a gente faz essa continha, a gente começa a ficar animado. 15 minutos por dia, 4 vezes por semana. Dá 1 hora, de novo, 1 hora, você ganhou 1 hora. Eu acho que é legal a gente fazer essas continhas e colocar o quanto que é isso em 1 ano. O quanto que é eu ler 15 minutos, não precisa nem ser todo dia. Que seja 4 vezes na semana. A semana tem 7 dias. Se você usar 4 para ler 15 minutos, você leu 1 hora. Pode ser que 1 hora por semana você fala, mas é 1 hora só. Mas num mês isso aí vai dar um livro. E a gente está falando de 15 minutos. Então essa mágica é legal da gente ter em mente. Como que é uma coisa... O Jim Rohn fala que isso é um milagre. É uma coisa incrível. Você vai 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Quando você vê, isso aí te gerou uma dezena de livros. E o que você aprende com 10 livros? Você aprende um monte de coisa. Então acho que é legal ter essas continhas na cabeça. Eu acho que assim também, né? Quando você vai começar a estudar, tem gente que, vou estudar 14 horas por dia. Vai. Isso assim, até acredito que até umas pessoas conseguem, mas acho que se você fizer, a maioria, né, incluindo eu, se fizer isso, uma hora vai, assim, não vai levar para frente. É melhor começar assim com intervalos pequenos, nem que se for 15 minutos. E assim, aí você vai adaptando conforme a sua necessidade. Porque é melhor, né, estudar 15 minutos, né, todo dia, do que você começar a estudar 14 horas por dia. Você vai chegar na primeira semana, você vai desistir. O ideal, assim, é a moderação e a constância. Se você, assim, mantiver isso por 1, 2, 3 anos, aí os resultados vão aparecer. Mas é que nem academia, né? Você quer fazer academia, faz, sei lá, 1 hora de esteira, né, a 20 por hora, né? Faz musculação até não aguentar mais. Aí chega nessa aí, você não tá mais aguentando. Mas se você respeita o limite, né? Faz todo dia um pouco. Aí você vai percebendo os resultados ao longo do tempo. As duas variáveis que o Rogério comentou, né? O moderação e consistência. É por aí mesmo. A gente vê que o mestre ele fez isso durante o ensino médio inteiro dele. Ele fez isso durante a faculdade inteira. Então foi quase 1 década fazendo isso. E outro ponto que a gente aprende com o mestre aqui também é a repetição. Como é que a repetição tem uma mágica também. Às vezes a gente vê que eu estudei o livro de inglês. Ok. Mas aqui ele fala, eu li 8 vezes o livro de inglês. 8 vezes. Antes de conhecer o ensinamento do mestre, eu nunca achei que eu tinha que ler um livro mais de uma vez. Eu falei, como assim? Eu li o livro? Ler de novo. Como assim ler de novo? Não é? Você fala, eu já estudei esse negócio. Acho que assim, a leitura, né? Se você pega para ler um livro, se você ler de novo, você vai ver que muita coisa você deixou escapar. Então, na Rap Science, né, os livros que a gente estuda, é recomendável que a gente leia assim, várias vezes. E aqueles livros assim que são chaves, assim, né, que são os livros de leis,
pelo menos 10 vezes cada um. Porque eu já percebi muito, né? Eu leio a mesma vez e quando tô lendo, eu falei, nossa, parece que tô lendo pela primeira vez, né? Respondendo a segunda. E para fixar mesmo, assim, são várias vezes, repetidas vezes, até entrar a fundo mesmo. É que nem você, assim, tá cavando buraco, né? Para entrar a fundo mesmo, assim, é só, né, cavocando a pá no mesmo lugar. Senão você não vai chegar num lugar assim, mais a fundo. A gente não tem muita cultura da repetição, né? Mas eu acho que a repetição ela acaba sendo uma chave pro aprendizado. Todo tipo de aprendizado, tanto o estudo da verdade ou outros campos de conhecimento, a gente precisa estar habituado à repetição. O budismo fala muito de repetição. Tem várias lendas budistas, né? Histórias budistas que falam da repetição. Tem uma que é clássica, que o mestre comenta em um dos livros, que é você encher um balde furado. Um balde furado, você coloca ele no poço, aí mesmo que ele esteja furado, se você colocar ele várias vezes no poço, colocar e levantar, a gotícula de água, ela vai ficando na parede do balde, e essas gota por gota, você consegue encher um balde. Então essa consciência da repetição, ou do você se esforçar por bastante tempo mesmo, eu acho que se a gente não tem essa percepção, é difícil aprender alguma coisa de verdade ou realmente se especializar e ir para frente, porque a maior perda de tempo é desistir no meio do caminho. Então é melhor escolher uma ou duas coisas que a gente vai fazer e fazer bem feito. E eu admito, eu fui aprender isso com o ensinamento do mestre. Até conhecer os livros dele, eu não tinha a mínima noção disso aí. Pra mim era uma vez só mesmo e toca o barco. Então acho que essa é uma grande lição que a gente aprende com o Mestre Okal. Assim, a gente tem que repetir mesmo, tem que se esforçar nos pequenos intervalos de tempo. 15 minutos por dia faz diferença e não precisa ser algo forçado. O esforço, eu acredito que ele tenha que ser prazeroso para você continuar fazendo por um longo período de tempo. Como o Rogério estava comentando, não adianta querer fazer tudo de uma vez em uma semana, não vai dar certo. É necessário que o esforço, você sinta felicidade no que você está fazendo também, que realmente seja algo fácil. O Jim Rohn ele fala assim, o que é algo fácil? Fácil é algo que você consegue fazer. Se você consegue ler 15 minutos por dia, então é fácil para você. Então faça. Faz o que é fácil. Tem muito disso, que parece que a gente é mártir. Eu comecei a estudar, meu Deus, eu tô com dor de cabeça, não sei o que. Não precisa ser assim. O esforço, ele pode ser prazeroso, ele pode ser legal, e ele pode ser 15 minutinhos por dia, que vai dar resultado. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Eu não sei de onde que vem essa ideia, mas ela existe. Acho que assim, para você ter sucesso no estudo, você tem que sentir prazer, né? Isso é um elemento importante. Isso até a gente estava discutindo, né, sobre o aprendizado, né? Que existem estágios de aprendizado, né? O primeiro estágio é que você está buscando assim um fim mundano. Eu preciso estudar para passar na prova. Preciso estudar para passar no concurso, para pagar minhas contas, né? Isso ainda está no primeiro estágio, assim. Mas assim, você persistindo e tendo uma disciplina, aí você vai atingir o segundo estágio, que o próprio conhecimento se torna um objetivo em si. Esse estágio, na verdade, esse estágio mais elevado, né, que é quando esse conhecimento começa a dar frutos. Você usa esse conhecimento em prol dos outros. Mas assim, tudo é estágio. Você não pode pular um estágio para o outro. É lógico que no começo, né, assim, a gente tem conta para pagar, né, todo mundo tem as obrigações. E se você está estudando, você precisa passar de ano. No começo pode parecer um sacrifício, mas persistindo, fazendo as coisas com moderação, né, eu acredito que vai vir a mudança. E quando você sente prazer no que você está fazendo, é porque houve assim, um progresso assim, no seu
no seu nível até no nível de iluminação, né, que a gente chama, né, na Rap Science. No livro As Leis da Eternidade, o mestre comenta que a nossa alma, ela sente felicidade quando ela aprende algo novo. Eu acredito que seja desse tipo de conhecimento que o Rogério falou agora, né? Você realmente sentir felicidade por estar aprendendo. Essa parte espiritual, ela é muito importante também. O conhecimento tem uma função forte na nossa felicidade. Ele desempenha um papel muito grande. Tanto que o segundo princípio da felicidade, na Rap Science tem 4 corretos caminhos, que é amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. O conhecimento é o segundo, ou seja, a gente tem a característica mesmo de estudar, de aprender, mas esse ponto ele é importante, de você sentir felicidade no que você está fazendo. Então, se estudar 1 hora por dia é muita coisa, é algo penoso, não faça. Se 15 minutos está legal, 4 vezes por semana, se 1 hora por semana está bom para você, sinta felicidade nisso e você vai ver como que naturalmente você vai aumentando ao longo do tempo. O estudo, a aquisição de conhecimento, de maneira alguma é algo doloroso e também não é chato. É algo interessante, a sua alma ela cresce e é feliz com essa aquisição de conhecimento. Sim, eu acho isso importante, né? Porque às vezes a gente vê as outras pessoas falando que elas conseguem fazer no espaço de tempo e a gente entende que cada pessoa tem um limite, né? Como você falou, às vezes você não consegue ler 1 hora, mas 15 minutos é possível para você ler todo dia e isso te faz bem, tipo, te faz sentir felicidade. Então acho que também ter esse autoconhecimento de saber ver como a gente tá, né? Tipo, qual a melhor forma de fazer pra gente, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Igual tem gente que às vezes consegue trabalhar muito bem de manhã e tem gente que é melhor à noite. Então eu acho que também ter esse autoconhecimento e essa paciência com a gente também, de ver como que pra gente é melhor organizar o tempo, né? É adaptado à realidade de cada um. Por exemplo, tinha um amigo meu que ele só tinha tempo para estudar na faculdade de final de semana. Então ele dava o sangue sábado e domingo, estudava 4, 6 horas, e durante a semana ele só revia esse tanto que ele estudou. Então ele tinha um estilo diferente, porque era adaptado à realidade dele. Assim como tem gente que vai ter só 15 minutos por dia, mas às vezes no final de semana consegue achar um tempinho a mais e dar uma esticada. Não tem uma fórmula para isso. É totalmente adaptável e a gente deve saber o quão é bom para nós isso. Dentro da minha realidade, dentro do meu perfil, como que eu vou fazer. Por exemplo, no meu caso, eu nunca consigo ler de manhã. Manhã não é hora para estudar nada. Manhã tem que exercitar o corpo, fazer alguma coisa. Isso é uma característica minha, mas tem pessoa que é diferente. Tem pessoa que adora ler de manhã, estuda de manhã, enfim. Aí vai do perfil de cada um. Você vê que o mestre, um outro tópico de hoje, ele lia vários tipos ele estudava vários campos de conhecimento diferentes. Ele estudava inglês, estudava história, depois ele falou que lia o jornal, lia livros clássicos. A gente não deve se limitar também a só um tipo de conhecimento. É interessante que a gente tenha interesse por outras áreas de atuação. E o mestre comenta no livro As Leis da Sabedoria, se você se interessar por uma área de atuação que é diferente da sua, é mais interessante ainda. Você consegue ter ideias melhores. Então, por exemplo, eu que sou de exatas, se eu pesquisar a área de humanas, talvez isso vai agregar no conhecimento, na sabedoria como um todo. Assim como uma pessoa que, por exemplo, tem uma função religiosa, estuda ensinamentos religiosos, às vezes se ela estuda algum ensinamento mundano, vai agregar para ela também. Então, um religioso ele estuda sobre gestão, sobre economia. Não tem nada a ver com o campo de atuação dele, mas esse nada a ver ele agrega. É igual hidrogênio e oxigênio produzir água. 2 gases combinados produzem outro elemento, um outro estado físico. Às vezes você estudar áreas de atuação que não tem nada a ver com a sua, vai agregar muito na vida. Eu acho que assim, estudar assim, coisas diferentes assim, ajuda assim, a trabalhar assim, diferentes partes do cérebro, né?
Eu fui de exatas e fui de humanas, né? O pessoal de exatas, assim, eles, assim, os melhores alunos, eles gostavam de estudar todas as áreas, né? Mas quando eu fui para humanas, eu percebi que o pessoal de humanas, assim, tem aversão, assim, a exatas. Olha aí, hein? Vai dar treta nesse podcast aqui, hein? Tá Isso que eu aumentando a percebi temperatura. E o pessoal, quando eu falava de física, de matemática, nossa, o pessoal dava arrepio, né? Mas na verdade, assim, você mesmo assim, você passou na faculdade que você queria. Uma hora você vai precisar de exatas. Também acho. Você tem conta para pagar, você tem... Matemática é uma coisa que está presente na sua vida, né? E mesmo que você, assim, não use tanto, assim, ele ajuda a trabalhar, assim, um raciocínio mais lógico. Né? Porque o pessoal de humanas ele tem um raciocínio, assim, mais abstrato, né? Porque eu fiz direito. O direito, assim, você tem várias, não é uma ciência exata, assim. Tem gente que pensa isso, tem gente que pensa aquilo, né? A lei não é uma coisa assim, totalmente assim, 100% assim, é assim. Ela é muito assim, cada caso é um caso, assim. Varia muito, né? Varia muito, assim. Por exatas não, exatas é aquilo, né? Se você jogar um objeto a não sei quantos metros, ele vai cair, né, a tal velocidade, de acordo com a aceleração da gravidade e tal. Ele não tem, né, contando a resistência, não sei o quê. Não tem papo. Não tem papo, assim. Então são duas coisas diferentes, assim. E eu acho, assim, importante você, dentro de você ter esses dois lados. Não tender muito para um lado só. Porque isso você acaba... Porque uma hora na vida, lógico, cada um tem uma tendência diferente. Mas tem horas na vida que você vai precisar de um tipo de raciocínio, e tem horas na vida que você vai precisar de outro. Tem horas que você precisa maleável, tem horas que você vai precisar, não é isso, né? E se você não tem, e se falta um dos lados, isso pode atrapalhar na sua vida. Não sei quando, né? Mas assim, eu acho melhor estar preparado do que ser pego de surpresa, né? Nesse assunto, eu lembro que isso é uma prática que eu faço, né? Eu sempre defino um tema, por exemplo, nos próximos 2 meses, o que eu vou aprender, né? Defino um tema. Então, vou estudar a parte mais de raciocínio lógico, né? A gestão, por exemplo. Mas aí depois eu vou voltar para a área mais da mente humana. Mesmo dentro dos livros do mestre. Vou pegar esse mês, vou estudar mais sobre os livros de cunho budista. Mas depois eu vou voltar para a teoria do sucesso. Essa variação ela vai oxigenando o cérebro e você nunca cansa. E como são campos diferentes, tá sempre interessante de aprender e você vai sentindo realmente um prazer muito grande nesse aprendizado. E inclusive, dos métodos de rejuvenescimento é você sempre está aprendendo. No livro As Leis de Aço, o mestre fala sobre isso. Você sempre está aprendendo, pesquisando, estudando, é uma forma de rejuvenescer. Então, o pessoal que quer praticar o rejuvenescimento, o anti-aging, comece pela prática de sempre estar aprendendo algo. E a gente pode aprender também com outras pessoas, não é só livro também que vai ensinar a gente pode aprender com o exemplo das outras pessoas também. Bom, então a gente está chegando ao final do episódio de hoje. O Rogério vai reler o poema. Vamos lá. O uso eficiente do tempo. Todo mundo sonha com o estudo a que se dedicaria se tivesse mais tempo. Sonha com a vida intelectual esplêndida que levaria se contasse com um escritório espaçoso ou uma biblioteca onde ficaria a sós sem ser perturbado. Mas esse futuro a deusa da fortuna só oferece a quem aproveita ao máximo o pouco de tempo que dispõe, por mais limitado que seja o seu espaço. Quando eu estava no ensino médio, usava o transporte coletivo e, sacudindo-me no ônibus, li 8 vezes o meu livro de inglês. 5 vezes o compêndio de gramática inglesa de 500 páginas. 3 vezes o livro de composição em língua inglesa.
e tratava de memorizar minhas anotações de história geral, vocabulário e expressões idiomáticas. Além disso, foi no ônibus que li 10 vezes o livro 700 escolhas de sentenças básicas de inglês, na escola preparatória Sundai. No meu primeiro ano de trabalho, começava a ler às 5h45 da manhã no banheiro, lia o Nikkei Business Daily entre as estações de Kashiwa e a de Matsudo, no trem da linha Joban. E da estação Matsudo, a de Akasaka, lia os clássicos e, de pé no vagão, sublinhava trechos importantes. É isso aí, então é importante a gente ter como exemplo o Mestre Okawa, o esforço que o Mestre Okawa fez. Faça até hoje para aproveitar os pequenos intervalos de tempo e se planejar, ter planejado como que vai usar cada hora do dia, aproveitar que seja 15 minutos por dia, meia hora por dia, para usar com eficácia, não desperdiçar de maneira alguma, porque é isso que vai trazer felicidade. No final das contas, isso vai trazer felicidade. Essa felicidade da alma, de você poder estar aprendendo e sempre estar crescendo também. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e ao Rogério e a Sayuri pela companhia. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel e Rogério, pela companhia e todos os ouvintes por sempre estar acompanhando a gente. Obrigado a todos e continuem acompanhando e curtindo o nosso canal. É isso aí. Obrigado.